Palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que ouro é este amor. Quem quiser levante. A palavra de Deus é o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eternal mansão. Agora, a palavra de Deus é o que a toma pela fé há de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Amém. Podeis assentar, irmãos amados, em o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos estudando sobre a ação do Espírito Santo de Deus na Bíblia. O Espírito Santo age desde a eternidade. E nós estudamos o Espírito Santo no Pentateuco, na criação, no dilúvio, na vida de José. Entramos pelo Espírito Santo na saída do Egito, em Moisés. E agora nós estamos nos livros históricos, com a ajuda de Deus, estudando o Espírito Santo nos servos de Deus dos tempos dos livros históricos. E eu achei bonito essa canção que louvamos o Senhor, esse hino, que diz: luz que guia pela senda da paz e alumia os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. Esta lâmpada, a palavra de Deus, ela nos faz ver, ela nos faz enxergar as ciladas, os ardis, as arapucas do inimigo das nossas almas. Meus irmãos, vocês estão lembrados que Sansão, ele foi separado por Deus desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre de sua mãe. E Deus disse à mãe dele que ela cuidasse dele, dizendo que ele ia ser nazireu. Quem está lembrado do que significa a palavra nazireu? Nazireu quer dizer consagrado, separado para Deus. Porque Deus ia fazer dele um instrumento, Deus ia fazer dele um vaso, e ele iria começar a livrar Israel da mão de quem, meus amados irmãos? Dos filisteus. Ele não ia livrar totalmente. Eu acho linda a Bíblia, porque a Bíblia diz que ele iria começar. Porque quem terminou foi Davi. Os filisteus deixam de perturbar Israel somente quando vem Davi. Aí eles cessam, eles não aparecem mais perturbando Israel. Eles existem, mas não perturbam mais. E eles moravam onde hoje é o Líbano, aquela região à margem do mar Mediterrâneo. E, meus amados irmãos,
Sansão foi um instrumento de Deus. Não foi para pregar, não foi para doutrinar, não foi para curar, não foi para batizar no Espírito Santo. Ele foi um instrumento para eliminar os filisteus. Pastor, e por quê? Porque eu já expliquei que se aquele povo não é eliminado, eles sufocariam o povo de Israel. E se eles sufocassem o povo de Israel, acabaria com Israel, e as promessas messiânicas não se cumpririam. Então foi um avivamento, um agir de Deus, uma operação do Espírito Santo para eliminar aquele povo, para que eles não acabassem com o povo da promessa. Nós só estamos aqui porque os filisteus não sufocaram o povo de Israel. Se eles tivessem sufocado e acabado, a nação de Israel teria sido sufocada, extinta, e o Messias não viria. Glória a Deus. Então, o Sansão foi esse instrumento. Deus disse à mãe dele, disse a mãe, disse o pai, ele vai começar a livrar Israel da mão dos filisteus. Amém? Glória a Deus nas alturas celestiais. Mas, irmãos, eu falei que Sansão não iria pregar sobre os defeitos de Sansão, porque nós já pregamos muito. Em outras ocasiões, todo pregador fala das falhas, das fraquezas de Sansão, e nós temos mostrado o que Deus tem feito. Mas é impossível passar por essa passagem, porque eu fui orar ao Senhor qual seria o subtema da mensagem de hoje. Hoje pela manhã, eu fui preparar o sermão, preparar a mensagem, pedir a Deus, e eu digo, Senhor, qual seria o subtema para a mensagem de hoje? E Deus me deu a forma do diabo acabar com o avivamento. O diabo, ele não quer avivamento. Ele não quer o Espírito Santo operando. Ele não quer a glória de Deus se manifestando no meio do povo. Então ele vai trabalhar para destruir o avivamento. E meus amados irmãos, eu disse a vocês que nesse avivamento que Deus quer fazer, não vai haver um protagonista. Vai haver muitos protagonistas. Deus não vai usar uma pessoa só, Deus vai usar a igreja. Deus vai usar a mim e Deus vai usar você também. Porque Deus prometeu, derramarei do meu espírito sobre umas carnes e outras não. Derramarei o meu espírito sobre o que, irmãos? Toda a carne. Então, nessa dispensação, não existe um só Sansão. Nessa dispensação, Deus quer usar cada crente. Com seus dons, com seus talentos, com seus ministérios. Os irmãos cantando aqui serão Sansãos na mão de Deus. As irmãs do círculo de oração serão Sansões nas mãos de Deus. Os irmãos dirigentes de congregação, Sansão na mão de Deus. Os membros da igreja que não têm um cargo, mas se for cheio do Espírito Santo, vai ser Sansão na mão de Deus. As irmãs, os jovens, as crianças, cada um nessa dispensação não tem um Sansão, tem vários. Tem muitos. Você está candidato a ser usado pelo Espírito Santo nessa dispensação. E meus amados irmãos, eu não vim aqui também para ferir, para machucar. Quem sabe nesta noite tem pessoas aqui que já sofreram por falta de vigilância, já sofreram algum fracasso na vida espiritual, mas você não está incluído nessa palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem confessa e deixa, quer que alcance, meus amados irmãos? Misericórdia. Não está incluso. Não. A Bíblia diz que os nossos pecados, eles são lançados onde? Quando a pessoa se arrepende, eles são lançados onde, irmãos amados? Nas profundezas de onde, meus amados irmãos? Do mar. E diz um pregador que Deus bota uma placa, proibido pescar. Não adianta ir lá buscar nada, porque é proibido. Não é? Glória a Deus. Então, irmão, essa palavra não é para ferir quem por acaso falhou, quem por acaso errou. Por quê? Porque não é esse o objetivo da palavra de Deus. Conta-se, eu já contei aqui, que numa cidadezinha do interior, uma mulher começou a dizer que estava vendo Deus e falando com Deus. Uma mulher
Diz que era uma mulher muito simples, não era da nossa religião, era da religião da maioria, uma cidadezinha do interior, e uma senhora começou a dizer que Deus vinha falar com ela. E foram falar para o sacerdote. Sacerdote, olha, tem uma mulher aqui que está mais do que o senhor. Ela está falando com Deus, e Deus falando com ela. E a gente está em dúvida se é Deus mesmo. O sacerdote disse, eu vou lá. O sacerdote chegou na casa dessa senhora, e disse, era um sacerdote já idoso, e disse, dona fulana, a senhora está falando com Deus? Ela disse, estou, quase todo dia Deus vem aqui e fala comigo. Disse, olhe, é Deus mesmo? Ela disse, é. Disse, pois então, se é Deus, a senhora pergunte para ele um pecado que eu cometi na minha juventude, que ninguém sabe. E se ele revelar à senhora o meu pecado, eu digo que é Deus que está falando com a senhora. E se ele não revelar, não é Deus, é o diabo que está falando com a senhora ou é coisa da sua cabeça. A mulher disse, está certo, quando ele aparecer eu vou perguntar a ele. E com uma semana o sacerdote foi lá e perguntou para ela. E aí, Deus apareceu? A senhora disse, apareceu. Disse, e ele disse qual foi o pecado que eu cometi, um pecado gravíssimo que eu cometi na minha juventude? Ela disse, a senhora perguntou a Deus? Ela disse, perguntei. E ele revelou, olha, seu sacerdote, ele me disse que o senhor confessou, que o senhor se arrependeu e que ele disse que não se lembra mais não. Porque pecado confessado, pecado arrependido, até o próprio Deus esquece. Aleluia! Não é que Deus dá amnésia. Isso é uma figura de linguagem. Dizer que Deus não leva mais em consideração. Deus não leva. Então, esta palavra de Deus de alerta, irmão, não é para isso. Não. Essa palavra de Deus de alerta é porque Deus vai fazer um grande avivamento. Eu não vou citar o nome, mas há uns 30 anos passados, mais ou menos isso, eu fui a uma cidade aqui do Nordeste e, meus amados irmãos, parei numa loja de eletrodomésticos e estava uma televisão ligada. Naquele tempo era pecado assistir televisão. E eu parei para ver porque tinha um pregador de outro país pregando. Mas, irmãos, que unção! Ele ia no estádio grande, a gente estava no Recife, e ali passando numa loja, vimos um pregador de outro país pregando. Mas, irmão, pregando que a lágrima descia. E ele era muito famoso naquela época. E milhares de pessoas aceitaram a Jesus com aquele pregador. A gente ouvia a fama, e eu nunca tinha visto ele na televisão, porque eu não tinha televisão, e parei para ver. Disseram, é ele que está pregando numa loja. O dono mandou botar para todo mundo ver. E muita gente parado na vitrine, assistindo aí a pregação muito bonita. E, meus amados irmãos, aquele homem ganhou milhares de almas para Jesus. Mas, infelizmente, irmãos, o diabo ficou com raiva dele e o diabo o tirou de cena. Preparou uma cilada, preparou um laço, preparou uma arapuca. E aquele irmão, que eu não vou citar o nome, mas a maioria de vocês sabem a quem eu estou me referindo, era de outro país, infelizmente fracassou e hoje prega, e hoje tem um trabalho, editou até uma Bíblia recentemente e tal, mas não tem mais aquela força, não tem mais aquele dinamismo, não tem mais aquele poder. Por quê? Porque o diabo o envergonhou, o diabo tirou do campo de batalha. E o hino que nós cantamos diz, luz que brilha pela senda da paz e alumia os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver os ardis de Satanás. Então este livro, a gente lendo, a gente vê os ardis, o Espírito Santo mostra, a lâmpada de Deus mostra, e Deus hoje quer vacinar a sua igreja. Aleluia, porque você vai ser usado. Eu profetizo pela Bíblia, você vai ser usado. Você vai ser usada. Aleluia. E Deus quer te preservar neste grande avivamento que Ele quer fazer na terra. Ele quer te preservar, Ele quer preservar a tua vida. Ele quer que tu continues como um tição aceso. Ele quer que o diabo te respeite. O diabo olhe para ti e te respeite, porque vê a unção de Deus na sua vida. Irmãos amados, Sansão, ele foi a Gaza. Por favor, somente... Glória a Deus. Somente o primeiro versículo, a parte A. Glória a Deus, irmãos, coloque som. Mesmo sentado pode ir lendo, porque o microfone é móvel. Glória a Deus. E foi Sansão a Gaza. Pronto. E foi Sansão aonde, meus amados irmãos? A
A Gaza. Gaza, irmão, era uma cidade na beira do mar Mediterrâneo. Quem já foi à Europa, já foi à Ásia, é o mar Mediterrâneo, que ele é muito grande. Ele vai da Europa até a Ásia e divide o norte do sul. Ele divide a Europa da África e divide os dois continentes. E, meus amados irmãos, ele é chamado mar Mediterrâneo porque vem do latim med, que quer dizer meio. Mar do meio do mundo. Mediterrâneo quer dizer mar do meio da terra. Ele é o mar do meio da terra porque ele fica exatamente no meio. E os romanos diziam que ele era o Mare Nostrum. Era o mar dos romanos porque os romanos dominaram toda aquela região norte da África e o sul da Europa e o Egito. E foi realmente o mar dos romanos. E, meus irmãos, Gaza ficava na beira do mar Mediterrâneo, ali na terra de Israel, nos limites com o Líbano, ficava aquela cidade de Gaza. E era uma cidade portuária. Era uma cidade que tinha porto. Era uma cidade que tinha porto. E meus irmãos sabem que existem cidades onde há mais facilidade. Existem lugares, a pessoa pode pecar até num convento. A pessoa pode pecar até dentro de uma igreja. Mas existem lugares onde a facilidade é maior. É verdade ou não é, irmãos amados? Você pode pecar em qualquer lugar, mas existem lugares onde há uma maior facilidade. Sansão saiu de sua cidade para Gaza, de Zorá, e era 65 quilômetros. Eu fiz uma pesquisa e descobri que eram 65 quilômetros da cidade de Sansão, de Zorá, para Gaza. E ele sai, e a Bíblia não diz o que ele vai fazer ali. A Bíblia não diz. Ele não foi guerrear contra os filisteus. Ele foi em Gaza. Ora, Gaza era uma cidade portuária. E toda cidade portuária é lugar de prostituição. Sempre desde a antiguidade, onde tem porto, onde tem transporte, não só porto, mas transporte. Por exemplo, irmãos sabem que nos postos fiscais, os irmãos sabem, nos postos de gasolina que funcionam à noite, é verdade ou não é? Quando você para abastecer o carro, tem alguém ali oferecendo seus serviços. Nos postos fiscais, os caminhões ficam parados. E nos portos. Então, irmãos amados, Corinto, porque era que Corinto era uma cidade tão prostituída, né? Porque era cidade de porto. Era cidade de porto. Éfeso também era cidade de porto. Então, meus amados irmãos, Sansão sai de lá de sua casa, sai de lá de Zorá e vai 65 quilômetros, não sei se no lombo do jumento, porque não tinha carro. Não sei se a pé, sai e vai para Gaza. E lá, meus amados irmãos, ele sai, a minha avó dizia que quem não tinha o que fazer e saía pelo meio do mundo sem ter o que fazer, ela dizia, cadê fulano? Ela dizia, está esquipando no meio do mundo. Outros diziam, está zanzando. Alguém já ouviu essas expressões? Está zanzando, esquipando, glória a Deus. Irmão, e tem crente, irmão, que esquipa. Tem crente que vive zanzando. E quem vive zanzando vai bater em Gaza. Crente não é para viver zanzando nem esquipando. Crente tem que estar ocupado fazendo alguma coisa. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meus amados irmãos? Crente que tem juízo, ou está trabalhando, ou está estudando, adquirindo cultura, adquirindo conhecimento, ou está meditando nas Sagradas Escrituras, ou está orando, ou está na igreja, mas a mente dele sempre tem que estar ocupada com alguma coisa. Eu não me lembro se foi Agostinho, quem foi que disse que mente desocupada, é um provérbio antigo, mente desocupada é o que, meus amados irmãos? Oficina de Satanás. Que quer Sansão sair de lá de sua cidade, sair de lá de Israel, 65 quilômetros para ir para Gaza, uma terra pagã, uma terra de filisteu. Irmão, é se expor ao pecado. É se expor, é procurar. É procurar. Vai, quem procura acha. E ele sai de lá e ele vai para a terra de Gaza. E quando chega lá, ele não procurou uma igreja.
Ele não procurou, irmão, crente verdadeiro, ele é apaixonado por igreja. Lá também não tem igreja. Lá não tem igreja. Mas crente, irmão, quando viaja, crente salvo, glória a Deus, às vezes aqui em Maceió chega muito turista. Maceió é uma cidade turística, eu acho bonito, porque aqui nessa igreja quase todo domingo tem turistas. Quase todo domingo tem turistas aqui. E vem pastores também. E vem presbíteros, e vem membros da igreja. E quando os pastores aqui apresentam Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, aí depois do culto eles vêm aqui no púlpito pegar a carta e eu pergunto. E eles dizem, pastor, eu estou passando férias aqui, mas eu não sei deixar de vir para a igreja. Aleluia. Estela Maris, diz que dá muita gente lá em Estela Maris. Né? Jatiuca, pessoas que vêm de outros estados, mas o negócio deles não é zanzar. Não é zanzar, não. Não é esquipar, glória a Jesus. Eles vêm descansar, mas a mente deles está voltada para Deus. Está voltada para o culto, está voltada para a Bíblia, está voltada para as coisas do céu. Quem diz glória para Jesus, irmãos amados? Glória a Deus, crente pode ir para onde for. Eu fui à Itália, há uns anos atrás, eu fui à Itália. E quando foi ali, eu digo, eu quero ir numa Assembleia de Deus. Eu quero ir numa Assembleia de Deus, eu quero um culto hoje. Mas, irmão, lá é difícil. Lá não é como aqui, que todo bairro tem uma igreja, 3, 4, 5, não. Glória a Deus, mas quando chegamos lá, e eu procurei saber onde tinha, e tentando me arrastar no espanhol, e era uma mistura de português, espanhol, italiano, um sarapatel. E me entenderam, e o rapaz do hotel me mostrou, e fez até um mapa, foi muito gentil, fez um mapa, imprimiu o mapa, e eu peguei um táxi, me larguei no meio do mundo, e o táxi andou todo mundo, misericórdia, vou bater no Japão, glória a Jesus. Mas achei uma Assembleia de Deus, glória a Jesus. Aleluia! Porque crente, irmão, a Bíblia diz, pensai nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus para sempre. Mas Sansão, irmãos, ele foi, como diziam os antigos, foi zanzar, foi esquipar, foi andar sem objetivo. E meus amados irmãos, quem anda assim sempre acha o que não deve. É verdade ou não é, irmãos amados? Nunca saia de casa sem objetivo. Nunca saia de casa só por andar. Não procure lugares perigosos. Porque a nossa natureza já é perigosa. E se nós procurarmos lugares perigosos, portos, se nós procurarmos lugares perigosos, nós vamos achar, irmãos. E o diabo quer te tirar de faixa. O diabo quer tirar a unção da tua vida. O diabo quer que você não seja guerreiro de Jeová. O diabo quer lhe tirar do caminho. Mas nesta noite, o sangue e a palavra têm poder para proteger tua mente. Aleluia. Aleluia. Não sabe que Eva deixou Adão. Outra coisa, nunca ande só. Glória a Deus. Procure, ou vá com a sua esposa, ou vá com seu esposo, ou vá com cristãos verdadeiros. É um conselho também. Nunca ande sozinho. Nunca ande só. Vá com cristãos verdadeiros, ou vá com seu cônjuge, ou vá com cristão salvo, lavado e remido no sangue de Jesus. Porque Eva foi andar sozinha. Vocês estão lembrados? Eva só foi crente enquanto estava ao lado de Adão. Um dia resolveu zanzar, resolveu esquipar, e o resultado foi que se encontrou com a serpente. Aleluia. Não vá. Eu aprendi logo cedo no meu ministério, não vai evangelizar sozinho. Não vai evangelizar sozinho. Eu aprendi isso. Não vá fazer visita sozinho. Não sei se vocês aprenderam isso, mas eu aprendi isso muito cedo. Não vai evangelizar sozinho, não vá fazer visita sozinho. Glória a Deus. Jesus, quando mandou o quê quando Jesus mandou? De dois, Jesus tinha juízo. Jesus tinha juízo, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Mandou de 2 em 2, porque é uma proteção. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É uma proteção se você está com a sua esposa, se você está com um crente espiritual, se você está com uma pessoa de Deus. Então é uma proteção. E o diabo fica mais difícil de penetrar. Mas o que foi que aconteceu com Sansão? Foi sozinho para Gaza, cidade de porto, cidade de prostituição. E meus amados irmãos, o que foi que aconteceu ali? Ele encontrou-se, por favor, lê, irmão, versículo 1. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Pronto, foi o que ele achou, irmão.
Uma mulher o quê, meus amados irmãos? Prostituta. Meus amados irmãos, é muito fácil de identificar uma pessoa que tem o espírito de prostituição. É muito fácil, não é difícil. Não é difícil. Existem várias maneiras, só no olhar você conhece. O olhar da pessoa que tem o espírito, esse pessoal lá fora diz que é pomba gira. Eu não conheço essa pomba nem essa gira, não sei quem é. Não existe isso não, irmão. Isso são nomes folclóricos. Não sabia disso? Quando você vê um demônio dizendo, é pomba gira, é sete encruzilhadas, sete caveiras, tranca-rua. Isso são apelídios afros, são apelídios colocados pelo povo. Mas lá no inferno não tem esse espírito não, né? Agora, existe o espírito de prostituição. E, meus amados irmãos, nós vemos aqui que é fácil de identificar. É fácil. Pelo olhar, pelo andar. Não é verdade, irmãos amados? Pela sensualidade do corpo, para chamar a atenção, não é? Minha avó dizia, passa o rabo do olho. Assim. Glória a Jesus. É fácil de identificar. Se a pessoa está pelo Espírito, foge. Mas se não está pelo Espírito, a roupa, os enfeites, a Bíblia fala, irmão. Por que é que as mulheres cristãs, elas têm que se vestir com pudor? Alguém diz, não, roupa é besteira, roupa é tolice, isso é cafonice dos pentecostais clássicos, é cafonice da Assembleia de Deus, esse negócio de roupa, nós somos livres, roupa não salva, roupa... De fato, só um doido que diz que roupa salva. Roupa não salva ninguém, paletó não salva ninguém, calça não salva ninguém, saia não salva ninguém. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não somos imbecis para pregar que roupa salva. Mas, irmão, roupa fala. Tem uma loja aqui em Maceió, que há uns anos atrás ela colocava, eu sempre comprei camisa lá, e antigamente ela colocava um cartãozinho na gola e dizia, a roupa fala de sua personalidade. Aqui em Maceió, não sei se eles colocam ainda, mas a roupa fala de sua personalidade. A roupa é uma mensagem. Roupa é mensagem. Você está falando alguma coisa, né? Se a mulher veste... Um dia desse eu encontrei uma crente, hoje ela não está mais na nossa igreja, eu encontrei uma crente no shopping, mas, irmãos amados, um short tão curto, que dava para ver o coração batendo. Glória a Jesus. Aleluia. E o marido com ela. Tão alegrezinho. Ele disse, passeou, irmãs, passeou. E ela disse, passeou. Ela disse, passeou. Glória a Jesus. Passeou. Meu irmão, que não é roupa de crente não, irmão. Não. Roupa não salva, mas roupa fala. Roupa traz mensagem. Glória a Deus. A Bíblia diz que as mulheres cristãs, elas devem se vestir com pudor e modéstia. Isso não é costume, não. Isso é Bíblia, é doutrina. É teologia de Paulo pelo Espírito Santo. Quem pode dizer glória a Deus, irmãos? E outra coisa, cuidado com a internet. Não vá na onda desses camaradas que falam na internet abobrinha, não. Estão dizendo, irmão, o gnosticismo, eu vou já falar no gnosticismo, o gnosticismo está voltando com toda força. O gnosticismo diz que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo. Diz que o Deus do Antigo Testamento era um Deus cruel, era um Deus ruim, e o Deus que Jesus mostrou é outro. Isso quem primeiro ensinou foi Marcião, um herege gnóstico. Outros dizem que só é inspirado, ou só são inspirados os evangelhos. Diz que as cartas de Paulo, um crente, irmão, estava blasfemando na internet e dizendo que nada de Paulo, e Paulo é ninguém. Eu não quero saber de Paulo, não quero saber de epístola, não. Eu quero saber dos evangelhos. Você não quer saber de nada. Porque Jesus disse assim, olha, eu tenho muita coisa a dizer que vocês não podem suportar. Jesus não disse isso? Eu tenho muita coisa a dizer que vocês não podem suportar, mas eu vou para o céu e eu vou mandar o Consolador e ele vos ensinará todas as coisas. Jesus não disse tudo não, ele disse, tem coisa que eu não vou dizer a vocês, quem vai dizer é o Consolador. Quando ele vier, e o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, e ficou Pedro, ficou Paulo, ficou João, ficou Tiago, ficou Judas, ficaram os apóstolos, receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo trouxe a revelação que está no Novo Testamento.
Se você rejeitar os escritos de Paulo, você está rejeitando Cristo. Porque Cristo disse, eu vou mandar o Consolador e ele vos ensinará. Você não pode dizer que só aceita os evangelhos e você no fim você não aceita nada, seu desobediente. Não aceita nada, isso é uma desculpa esfarrapada. O gnosticismo, Marcião, ele era gnóstico, ele disse, só é inspirado, olha, Marcião fez o cânon dele. Marcião disse, só é inspirado o evangelho de Lucas. E só é inspirado as cartas pastorais. 1 Timóteo, não sei de onde ele tirou a ideia. Ele era gnóstico. Ele disse, eu só aceito o evangelho de Lucas, não aceito Mateus, não aceito Marcos, não aceito João, não aceito Atos, não aceito Coríntios, não aceito Romanos, não aceito Tessalonicenses, não aceito Filipenses, não aceito Colossenses, só aceito Lucas e só aceito 1º, 2º Timóteo e Tito. Só aceito 4 livros. Botou na cabeça que só aceitava 4. E os discípulos de Marcião estão ressuscitando. Ele morreu, mas o espírito dele está solto por aí afora. Aleluia. Não, irmão, as cartas de Paulo são tão inspiradas quanto os evangelhos. Não existe inspiração maior e inspiração menor na Bíblia, não. Toda escritura é divinamente inspirada. Quem acredita, dê um brado que toda a Bíblia é inspirada. E outra coisa, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é. Por quê? Porque tem uma igreja, irmão, uma igreja antiga que mudou o credo. É uma igreja muito conservadora, as irmãs vestem bem. E eles não são muito amigos nossos, eles são meio assim, são meio separatistas, porque eles diziam que só eles iam para o céu, mas agora em 2012 eles mudaram o credo. O credo deles era igual ao nosso. O credo deles dizia, cremos que a Bíblia é. E agora eles botaram a Bíblia contém. A Bíblia não é para eles, mas a Bíblia contém. Ora, se contém, não é. Por exemplo, quando você compra um produto, um pão, que diz assim, ou um pão ou um biscoito, contém glúten. O que quer dizer isso? Quer dizer que ali não é só glúten. Ali tem glúten, mas tem outras coisas. Contém. Se eu disser que a Bíblia contém a palavra de Deus, eu estou dizendo que umas coisas são e outras não. Vocês estão vendo o diabo como é terrível? Um diabo, uma palavra muda, uma palavrinha muda o sentido. A Bíblia não contém, a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus. E quem crê dê um brado de glória a Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia, isso é cilada de Satanás. E o pior é que os membros da igreja nem sabem, são ignorantes, eles não leem. Esse credo deles vem no inário, é na capa do inário por dentro, tem mas os membros da igreja dele nem sabem, coitados. Não lê, fica só bitolados e não lê. Alguns agora que estão despertando e que estão entendendo que mudaram o credo sem os membros da igreja saber. Aleluia, aleluia. Então, irmão, Sansão encontrou uma prostituta. Vamos ver, existe, irmão, a característica, é a sensualidade no olhar, é a sensualidade no andar. Irmão, até o andar de crente tem que ser diferente. De homem crente, de mulher crente, né? Já pensou um crente, um rapaz crente andando? Na verdade, gingando. E ainda falou, mano. Meu Jesus de Nazaré. Dá não, irmão. Tudo no crente é diferente. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Uma mulher crente. Às vezes existe necessidade de fardas que são calças compridas. Necessidades, porque não faz parte do nosso costume, mas nós não somos tão imbecis de não saber que existem profissões que exigem. Nós não somos imbecis, não somos cegos, nem fanáticos. Mas se a mulher precisar, a mulher cristã num trabalho, numa coisa necessária, jamais ela vai vestir uma calça leg, colada que vê até a veia. Jamais. Uma mulher cristã que tem juízo? Não. Não. De jeito nenhum, irmão. Vê a volta do corpo, vê a veia horta, até a veia horta aparece. Não, meu irmão, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Não. Se a mulher cristã precisar vestir uma roupa de calças compridas, ela veste uma roupa, primeiro, que tenha característica feminina, se houver necessidade, feminina e decente. Que quem olha
não tem sensualidade. Quem dá glória a Deus por isso, meus irmãos? O ideal é que seja saias. Ninguém, por favor, ninguém venha. Eu não quero aqui na igreja, não é que eu não quero, é que não convém. Paulo disse, né? Todas as coisas me são lícitas, todas convém. Por favor, ninguém venha cantar de alça, ninguém venha cantar de mini saia, ninguém venha cantar de calça comprida, porque aqui se chama Assembleia de Deus. Ninguém venha, não aceito. Eu sou o bispo, pela graça de Deus, o responsável. E não quero ninguém no altar cantando de calça comprida, nem no conjunto, nem de mini saia, nem de alça. Aqui é lugar de Deus ser glorificado. Não, senhor. Nós somos muito felizes com a doutrina que tem. Eu sou feliz. Quem é feliz com essa doutrina? Eu sou feliz. O povo da Assembleia de Deus é recalcado. Recalcado é tua bisavó. Na repartição pública não entra. Entra, irmão, na repartição pública. Irmão, às vezes vê jovem ensaiar de bermuda. Não, irmão. Vá para o fórum de bermuda para ver se você entra. Entra, irmão, de fórum de bermuda. Entra não. Quer dizer que aqui é pior do que o fórum? Não, senhor, não quero. Não. Se tem, ou por falta de orientação, ou por desobediência. Mas é uma falta de lógica. Vir para a igreja, não é? Chegar no ensaio na igreja, dentro da igreja, os rapazes, né, com as guitarras e as canelas que nem os caranguejos. Não, senhor. Vá com o seu caranguejo para lá, glória a Deus. Não é? As canelas de fora. Não, senhor. Meus amados irmãos, o crente tem que ter o seu porte de cristão, para que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. A Bíblia fala de veste de prostituta. Vamos ler Provérbios 7 e 10. Provérbios capítulo 7, versículo 10, glória a Deus. Provérbios 7 e 10, tem roupa que não dá para crente. A mulher que Sansão achou, ela estava vestida assim. Provérbios 7 e 10. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astúcia de coração. Uma tradução diz enfeites de prostituta, mas tem outra tradução, eu não sei se a NVI me ajuda nesse sentido, enfeites, mas aqui tem outra palavra. Vamos ler aí. A mulher veio então ao seu encontro vestida como prostituta. Você não pode se vestir desse jeito. Não estou ofendendo ninguém, estou falando a palavra de Deus. Você não pode. Quem diz amém em nome de Jesus, irmão? Você tem que se vestir como santa, não é fanatismo. Também não precisa vestir uma mortalha. Não precisa vestir uma mortalha. Lá vem a irmã na igreja com a roupa arrastando no chão, a manga passando do braço, o cabelo assanhado. Corra que é um mal-assombro. Não, também assim não. Os gregos diziam, in virtus medio est. É latim, mas é um provérbio grego. In virtus medio est. O que quer dizer in virtus medio est? Quer dizer, a virtude está no meio. No equilíbrio. Nem 8, nem mal assombrando o povo e nem chamando a atenção. Vestido como cristã, como serva de Deus, aleluia. Glória a Deus, o Espírito Santo é lindo e maravilhoso. Bendito seja o seu santo nome. Então a mulher veio com as vestes de prostituta. Tem o andar de prostituta, tem as vestes de prostituta, tem o olhar, tem a sensualidade. E Sansão, coitado, o homem que era o protagonista do avivamento. E o pior é que hoje você não precisa encontrar na rua. Você não precisa encontrar na rua. Você basta acessar as redes sociais, que também tem destruído sanções de Deus. Tem destruído através de bate-papo, de salas de bate-papo, através de oferecimento, eu não sei, tem os nomes que diz, mas eu não entendo bem a minha linguagem antiga, de oferecimento, de tantas coisas mais. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que nós devemos vigiar, porque o diabo quer te tirar do avivamento. Ele quer acabar com você, ele quer que você não... Você é precioso aos olhos de Deus. Deus tem um plano lindo na sua vida, Deus tem um plano maravilhoso. Deus tem um plano glorioso, Sansão. Quando tu nasceste, Sansão, Deus já tinha falado a teu respeito. Seja você homem, seja você mulher, Deus tinha um plano lindo na sua vida. E o diabo quis acabar com Sansão, irmãos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, e a Bíblia diz que ele entrou a ela. Agora, cuidado, tem também a mulher
que o espírito de prostituição sendo religiosa. Essa daqui é aquela depravada, é aquela que vive lá. Mas cuidado, porque tem também espírito de prostituição dentro das igrejas. Mesmo com roupa de crente. A saia arrastando no chão. O cabelo varrendo a igreja. Mas espírito de prostituição, e é preciso vigiar. Pastor, e a Bíblia fala do espírito de prostituição lá fora, e a Bíblia fala do espírito de prostituição dentro da igreja. Pastor, fala, vou mostrar para vocês. Provérbios, capítulo 7 também, versículo 13 e 14. Provérbios 7, 13 e 14, aí, onde você acabou de ler. Vamos abrir as escrituras, e quem não tem pode olhar para a tela. Glória a Deus. Por favor, pastor, leia. E chegou-se para ele e o beijou. Com face impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Irmão, essa mulher, onde era que se pagava voto naquele tempo? Onde era que se pagava voto? E até hoje, onde é que se paga voto? No templo. Olha, essa não é lá de fora. Essa não é da rua. Essa não está no porto de Gaza. Essa não está na casa de Potifar. Ela está no templo porque ela se aproximou do rapaz, deu um abraço nele, escorou, esfregou a cara dele na cara dela, beijou e cochichou no ouvido dele. Olha, deu o 14. Glória a Deus, por favor, o 14. Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei o quê, meus irmãos? Meus votos. Olha, hoje eu fui no templo. Agora, pastor, pasme, irmão, pasme. NVI, leia por gentileza. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Tenho em casa a carne do sacrifício de comunhão. Pastor, o que é isso? Tinha o sacrifício de holocausto e tinha sacrifício pacífico ou de comunhão. Era aquele que uma parte ficava no altar, queimava, e outra parte a pessoa podia levar para casa para comer com os amigos, em adoração a Deus, em ação de graças. Comia com a família, comia com os amigos. Então aquela carne era sagrada, porque aquela carne foi oferecida a Deus no templo. Era chamado sacrifício de comunhão ou sacrifício pacífico. Ela disse: olha, eu fui no templo, eu ofereci o sacrifício e eu trouxe a parte de comer em casa, e quero comer aquela parte com você. Ela foi no templo adorar, trouxe o sacrifício para comer em casa e convidou o rapaz. O tolo, o marido dela tinha viajado, a Bíblia diz que o marido tinha viajado, não dá para ler, mas aí a Bíblia fala que o marido dela fez uma viagem. Meus amados irmãos, o diabo quer acabar com as sanções de Deus. Vigia, porque tem também dentro da igreja espírito de prostituição. Com um olhar atrevido a linguagem de hoje. Então, irmãos amados, nós precisamos vigiar. Porque nos grandes avivamentos o diabo opera. Mesmo Jesus salvando, curando e batizando com o Espírito Santo, o diabo opera. Eu fui pastor de uma igreja, irmão, numa noite o Senhor batizou tanta gente com o Espírito Santo. O Senhor foi uma festa que estremeceu. Eu nunca vi tanto poder naquela noite. Um fogo, o Senhor batizando, pecador chorando, se entregando. Glória a Deus, num clube, era um clube da sociedade, que eles emprestaram para a gente fazer a festa. Irmão, foi cantado aquele hino Além do Rio Azul. Duas pessoas cantaram aquele, irmão, desceu um poder que eu nunca vi tanta glória. Quando terminou o culto, uma moça crente e um rapaz crente lá estavam lá no culto. Quando terminou o culto, deu 11, deu 12, deu meia-noite, 1h da manhã, e o pai doido, naquele tempo não tinha celular, e cadê fulana, e cadê fulana, e cadê fulana? E a fulana tinha fugido com o namorado do meio do culto, no meio do fogo. Fugiu com o namorado. Entregou-se a ele naquela noite, do meio do fogo. Porque Satanás não dorme. E até hoje ela paga um preço caro. Não sei nem se ela está me ouvindo. Até hoje ela paga um preço caro. Eu não vou dizer o que foi, mas até hoje o preço é caro que aquela jovem passa. Porque ela foi avisada pelo pastor. Eu avisei, eu vi o perigo, avisei como pastor, mas não fui atendido. E até hoje paga o preço. Mora muito longe, não sei nem se está me ouvindo. Glória a Deus, porque vai no mundo todo. Mora muito longe, de outro estado muito longe. Mas até hoje o preço é pago. Porque, irmão, o diabo, quando os filhos de Deus foram se apresentar a Deus, pastor, e pode uma coisa dessa? Pode. Porque quando os filhos de Deus foram se apresentar a Deus, quem foi que foi no meio? Quem foi que foi no meio? O Satanás, irmão, ele vai. Diabo entra em igreja. Diabo não tem medo de cruz. Diabo não tem medo de Bíblia.
Diabo não tem medo de água benta. Diabo não tem medo de nada, ele só tem medo se você orar e vigiar e for cheio do Espírito Santo. Ele tem medo. Aleluia. Então, irmão, Sansão foi ali, irmão, e ele se entregou à prostituta. Irmão, ele era o que, irmão? Vamos ver se nós aprendemos. Ele era o que, irmãos amados? Nazireu, irmão, consagrado a Deus. Irmãos amados, nós estamos nesses tempos, vamos ver a Bíblia, para entender, irmão, por que a prostituição hoje não é considerada, mas já tem pastor entre aspas, na internet, que ensina as jovens e os jovens se prostituírem. Diz que não é nada demais. Diz que isso é tolice, isso é cafonice, desde que tenha boas intenções. Eu já vi, já me mostraram, olha, pastor, aqui que está na internet, um pastorzão, pastor não sei quemzão, e muitos jovens crentes estão indo nessa onda, que não tem nada demais, é para se conhecer. Irmão, o que é isso? Isso é o gnosticismo. Isso é o Império Romano voltando, é o Império Grego-Romano, Greco-Romano voltando. Porque, irmão, sabe o que era que os gregos diziam? Olhe para cá. Vou dizer uma coisa que está na Bíblia e talvez vocês não observaram. Sabe o que era que os gregos diziam? Os gregos diziam que a prostituição não é nada demais. Por quê? Porque, assim como o estômago precisa de comida, a parte sexual também diz que fazer sexo a qualquer maneira é semelhante a comer. Os gregos diziam que fazer sexo de qualquer jeito é como comer. Você não precisa comer feijão, farinha, biscoito, carne. E eles diziam que também o sexo era a mesma coisa. Disse que o ventre era para os manjares e os manjares eram para o ventre. E eles diziam que na vida sexual também, assim como não era pecado comer, não era pecado também viver na prostituição. Era essa a filosofia grega. Era essa a filosofia grega dos estoicos. Você vê que Paulo combateu os estoicos lá em Atenas, Paulo combateu os estoicos, era esse povo, eles diziam, não, Paulo, isso é besteira, Paulo, o corpo, Paulo, não tem nada não, o corpo é a prisão da alma, essa filosofia grega estoica, o corpo é a prisão da alma, e o corpo não vai ressuscitar, e o corpo não tem nada a ver, você faz o que você quer com o seu corpo. Quando você vê na faculdade isso, quando você vê na escola, quando você vê nas redes sociais, é o estoicismo, é a filosofia grega demoníaca, pagã, que está voltando. Aleluia. Vamos ver isso na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6. O que era que eles diziam? 1 Coríntios 6 e 13, só a primeira parte. Glória a Deus. O que era que eles diziam? 1 Coríntios 6 e 13, o que era que os gregos, a filosofia grega dizia? Olha, Paulo está falando da filosofia grega aí, em 1 Coríntios 6 e 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Pronto, eles diziam, Paulo, sexo, Paulo, é como comer feijão, é como comer pão, é como comer frutas. O estômago foi feito para receber frutas, o estômago foi feito para receber feijão, farinha na linguagem nordestina nossa. Assim também, Paulo, é o sexo, é uma necessidade que pode ser satisfeita de qualquer maneira, e não é pecado. Era isso que eles ensinavam. Paulo disse que eles diziam isso, aleluia. Aí Paulo vem, hoje em dia, irmão, os jovens, eles estão questionadores, eles estão inquiridores. Não basta dizer, não pode. Você tem que dizer, não pode, mas você tem que explicar. Por que não pode? Não é mais naquele tempo que o pastor dizia, não veste calça comprida, não se pinta, e não dizia explicação nenhuma, e todo mundo Não, hoje eles querem saber por quê. Porque, e a Bíblia tem a resposta. É que nós pastores às vezes não buscamos, mas a Bíblia tem a resposta. Porque pode, porque não pode. Sabe o que era que os gregos diziam? Lê o 12, pastor, por favor, o versículo 12. Olha o que era que eles diziam, só a primeira parte. Todas as coisas me são lícitas. Essa palavra era dos gregos. Eles diziam, Paulo, apóstolos, cristãos, todas as coisas nos são lícitas. Aí Paulo botou um freio, sim, é lícito, mas nem todas as coisas convêm. Aí já é Paulo, pelo Espírito Santo. É lícito, mas não convém. Não convém. Na cultura, na filosofia grega, nada era nada. E a igreja vivia nesse meio. E hoje as coisas estão voltando, a filosofia pagã está voltando. Passou a era cristã.
Hoje voltou. Nós estamos vivendo o neopaganismo. Neo, o que quer dizer neo? Quer dizer novo. Estamos voltando a um novo paganismo. Está voltando tudo. Está voltando tudo do paganismo passado. A era cristã está desaparecendo da sociedade. O paganismo, o estoicismo, a filosofia grega, romana está voltando e está querendo sufocar a igreja. Mas eu profetizo pela Bíblia que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E o pior é que tem estoicos dentro da igreja. Tem professor de escola dominical corrompendo a juventude. Em muitos lugares por aí afora. Tem ou não tem, irmãos amados? Que em vez de ajudar o pastor, a manter a santidade, ensina. Isso é besteira, rapaz. O pastor dá a doutrina na terça-feira, ele desmancha no domingo. Ou então tem uma história de pequenas reuniões em muitos lugares, né? Só para desmanchar a doutrina. Se reúne 5, 6, mas não é para obedecer a Deus, nem para estudar a Bíblia, é para combater a doutrina bíblica. Para combater a palavra de Deus, para combater a doutrina ortodoxa. Estoicos, epicureus, gnósticos, dentro das igrejas. Eu conheci um pastor de uma outra denominação. Ele disse: pastor, esse método acabou com a minha igreja. Um pastor de outra denominação, não é da Assembleia de Deus não, de uma igreja séria. Adotaram esse negócio. Ele disse: pastor, tudo que eu ensinava no domingo, porque lá não tem um culto de doutrina, como a gente tem na terça ou na sexta, lá o culto deles é quase só domingo. Tudo que eu ensinava no domingo, pastor, era desmanchado durante a semana. Glória a Jesus. Na casa de A, na casa de B, era desmanchado. Aleluia. E ele disse: a minha igreja é de outro estado, ele não é daqui, é de outro estado. A minha igreja entrou em bancarrota, houve uma rebelião geral, e eu não tive condições de ficar como pastor. Não tive condições, porque a igreja foi minada. Mas, irmãos amados, aqui é diferente. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Dá para dar glória a Deus, igreja? Diga comigo: toda ferramenta preparada contra esta igreja não prosperará. Aleluia. Aleluia, glória ao nome santo de Cristo, porque Cristo é maior e Ele detém a bandeira entre os milhares. Irmãos amados, por que é que os cristãos não devem se prostituir? Porque só pode haver sexo dentro do matrimônio. Por quê, meus amados irmãos? Porque Paulo disse, irmão, primeiro, porque o nosso corpo foi criado por Deus. Na filosofia pagã, eles diziam que o corpo não valia nada. No gnosticismo, na filosofia dos epicureus, o corpo não vale nada. O corpo é a prisão da alma. Dos estoicos, melhor dizendo, o corpo é a prisão da alma. Pode usá-lo do jeito que quiser. Mas nós cristãos, a nossa filosofia é bíblica. Não é filosofia grega. Primeiro, por que é que o nosso corpo deve ser santificado? Porque foi criado por Deus. Eu não vou ler para não tomar tempo, mas vocês sabem, formou Deus o homem de quê, irmão? Qual foi a parte que foi criada do pó da terra? Foi a parte espiritual ou o corpo físico? Qual foi a parte que foi criada do pó da terra? O espiritual ou o físico? Quem foi que fez? Quem foi que preparou? Deus. Irmão, nosso corpo é tão importante que vai haver ressurreição. Vai haver ressurreição. Esse corpo é tão importante para Deus. Um dia chegou aqui, numa escola bíblica, há mais de 30 anos passados, chegou aqui um pastor de outro estado e disse: esse corpo não vai ressuscitar não. Disse aqui nesse púlpito: esse corpo não vai ressuscitar não. Deus não quer nem saber desse pó. Isso aqui o peixe comeu, isso aqui o fogo queimou, isso aqui o tempo acabou. Deus não vai ressuscitar ninguém. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Isaneri. Irmã Isaneri estava sentada ali, ela já dorme no Senhor. E irmã Isaneri, irmão, pense numa mulher corajosa. Todo mundo ficou calado. Ela levantou-se ali e disse: reverendo pastor, em nome desta igreja eu protesto. Porque nós aprendemos pela Bíblia e pela nossa doutrina que este corpo vai ressuscitar, sim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem conheceu a irmã Isaneri? Quem conheceu? Glória a Deus. Aí depois que ela criou coragem, foi que um pastor levantou-se e disse: eu concordo. Mas depois
Que a irmã Isaneri criou coragem. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós vemos aqui na palavra de Deus que o nosso corpo, irmão, ele foi feito por Deus. E ele é tão importante para Deus que ele vai ressuscitar. Pastor, e o que o peixe comeu? E o que o fogo queimou? Não é da sua conta. Ele vai buscar o cerne. Ele sabe onde está o cerne. Vai voltar. Esse corpo vai voltar. Esse corpo vai voltar. Porque ele é obra das mãos de Deus. Pode não ter nada aos seus olhos, mas aos olhos de Deus tem. Quem diz aleluia para Jesus? Se o corpo não... Por que era que os gregos não acreditavam na ressurreição? Porque eles achavam que o corpo não valia nada. Eles não acreditavam na ressurreição. Meus irmãos, primeiro porque o corpo foi feito por Deus. Vamos para 1 Coríntios 6 e 14 para adiantar. 1 Coríntios 6 e 14. Glória a Deus. Olha aí. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Paulo está falando sobre a prostituição. E ele diz, irmãos, nós não devemos nos prostituir. O contexto do capítulo é sobre a fornicação. Ele diz, nós não devemos nos prostituir, porque Deus, aqui ele fala da Trindade. Primeiro ele fala Deus. Deus que ressuscitou Jesus, também nos ressuscitará. Jesus ressuscitou em corpo ou não ressuscitou? Sim ou não? Sim. Foi o mesmo corpo que foi sepultado? Foi ou não foi? Pois esse corpinho que está aí vai ressuscitar. O Deus que ressuscitou Jesus vai lhe ressuscitar. Não se preocupe como, é mistério que a sua mente não alcança. Vai ressuscitar. Os gregos não aceitavam, a filosofia grega não aceitava, mas Paulo está pregando para os gregos, porque Corinto é uma cidade grega. Glória a Deus. Agora Jesus, aí está Deus. Agora vamos ver Jesus. 2 Coríntios 6 e 15. Glória a Deus. 2 Coríntios 6 e 15. É só ler o versículo abaixo. Passa para o 15, por favor, na tela. E que concórdia há... Não. Eu disse segunda, foi? Eu errei. É primeiro, é no mesmo texto. Foi equívoco meu. 1 Coríntios 6 e 15. Glória a Deus. 1 Coríntios 6 e 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz, não por certo. Por que é que você não pode entregar o seu corpo à prostituição? Primeiro, porque ele foi criado por Deus Pai. E na ressurreição, quem é que vai ressuscitá-lo? Deus Pai. Assim como ressuscitou Cristo. E porque você, agora, na segunda pessoa da Trindade, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo. Você não é o corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Tem gente que diz, irmão, você não vai para a igreja não? Eu não vou não, que o corpo de Cristo sou eu. Meu Deus, onde foi que você aprendeu isso? O corpo de Cristo é a igreja. Você é apenas uma unhazinha do dedo mindinho. E daquela que está estragada, precisa consertar. Que ousadia é essa de dizer que você é o corpo de Cristo? É muito atrevimento. Eu sou o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo nada, rapaz. Você é um cabelinho do corpo de Jesus. Você é um fragmentozinho de nada. Eu sou um fragmento. Eu tenho que estar aqui junto do corpo. O corpo é esse povo aqui. O corpo é a igreja junta. É a igreja universal. Quem pode dar glória para Deus nessa hora? Por que é que o cristão não pode se entregar à prostituição? Primeiro, porque seu corpo foi criado por Deus e vai ser ressuscitado por Deus. Segundo, porque quando ele se converte, o corpo dele passa a ser membro de Cristo. Aí veja a pergunta. Não sabeis vós que vossos corpos são membros. Você não é corpo de Cristo, é membro do corpo de Cristo. Aí Paulo pergunta, no mesmo versículo, Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não por certo. Por isso que você não pode se prostituir, porque seu corpo, no momento que você foi crente, no momento que você se converteu, ele se tornou um membro de Cristo. É um pedacinho de Cristo. É uma partícula de Cristo. Por isso que você não pode se prostituir. Porque Paulo diz, eu vou fazer do meu corpo, do corpo de Cristo, membro de uma meretriz. Então, no primeiro versículo está Deus Pai. No segundo versículo está Jesus, Deus Filho. E no terceiro versículo, quem é que está? Versículo 19, por gentileza. No mesmo texto, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo?
Você pode dar glória a Deus, irmão? Paulo está falando aí sobre a fornicação. Ele diz que nós não podemos fornicar, primeiro porque fomos criados por Deus Pai e vamos ser ressuscitados por Deus Pai. Não podemos fornicar porque no momento da conversão nos tornamos membro do corpo de Cristo. E terceiro, porque somos templo do Espírito Santo. A Trindade está envolvida no seu corpo. Aí não é na alma, não, é no seu corpo. Não está falando de espírito, não está falando de alma, está falando de corpo. Por quê? O Deus Pai, a Santíssima Trindade está aqui. Paulo diz que você não pode se prostituir porque o seu corpo foi criado por Deus Pai e vai ser ressuscitado por Ele. Paulo diz que você não pode se prostituir porque quando você se converteu e batizou-se, você se tornou membro do corpo de Cristo. Terceiro, o Espírito Santo mora em você. É isso que nós precisamos passar para os jovens. Não é só dizer não pode, mas explicar. À luz das Escrituras. Pastor, mas eles estão com a cabeça cheia da faculdade. Eles estão cheios dos professores. Eles estão cheios da filosofia pagã. Aqui é maior do que tudo. Aqui é mais forte. Aqui é mais poderoso. Aqui é maior. Quem crê que a palavra de Deus é mais forte, mais poderosa e maior, dê um glória para Deus nessa hora. Aleluia. Aí Paulo diz, versículo 13, 1 Coríntios 6 e 13. A besteira que Sansão fez foi uma besteira grande. Capítulo 6 e versículo 13. 1 Coríntios 6 e 13, por gentileza. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Volta. Paulo disse, vocês dizem que o ventre é para comer, a comida é para o ventre para a comida, mas ele diz, mas com o corpo não é assim. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Quem disser que Deus só quer o coração, irmão, quem disser que Deus só quer a alma, está longe da Bíblia. Aqui só está falando em corpo, aqui não está falando em alma, nem espírito, só está falando em corpo. Só em corpo. Soma, no grego é soma. Soma é carne mesmo. É sarx também. Sarx quer dizer, né? É carne integral, é carne mesmo. Carne, sarx. Os que entendem de grego dizem que é esta palavra. Sarx, carne mesmo, carne de boi que tem no açougue, carne matéria. Aleluia. E Paulo diz que o seu corpo é para o Senhor. Seu corpo é para servir a Deus. Seu corpo é para passar a hora de joelho. Seu corpo é para ler a Bíblia. Seu corpo é para jejuar. Seu corpo é para pregar evangelho, abrir essa bocona e pregar evangelho por onde passar. Eu hoje passei no trânsito, hoje fiquei emocionado. 2 irmãs de idade distribuindo folheto. Quando os carros paravam, ela batia no vidro. Tome. O corpo dela não era para a prostituição, era para evangelizar. É para o Senhor. Eu dei glória a Deus. Aleluia. Bateu no meu carro. Pastor Olímpio estava com a gente, abriu a porta. Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor, glória a Deus. Entregando folheto, porque o nosso corpo é para o Senhor. É para servir a Ele. Ou para servi-lo num português mais correto. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Nosso corpo pertence a Deus 2 vezes. O corpo do crente pertence a Deus 2 vezes. Pertence a Deus por criação e pertence a Deus por redenção. Porque nós nos perdemos e Deus nos resgata. Deixa eu contar para vocês uma história para encerrar daqui a pouco o culto. Para você entender o que é redenção. O que é redenção? Redimir. Diz que um menino, o pai comprou um barco. O pai comprou um barquinho para o menino. E o barquinho era a coisa mais linda. Essa história eu ouvi do meu pastor que me batizou. Diz que um menino pegou o barquinho, deu uma cheia, e o menino foi brincar na cheia com o barquinho. E soltou o barquinho, achou bonita muita água, e soltou o barquinho, e o barquinho foi embora. O menino chorou, esperneou. Passados uns dias, o pai vai com o menino na rua e encontra uma loja de usados. Quem é que está lá na vitrine da loja de usados? O barquinho. O menino, pai, meu barquinho. Aí foi lá, bateu na porta. Seu Zé, esse barquinho é meu. Não, o velho disse, não, esse barquinho eu comprei. Passou um rapaz aqui e vendeu. Ele não sei de onde ele achou, é seu. O pai disse, é do meu filho, eu comprei esse barquinho dele. Tinha até uma marcazinha que identificou que era do menino. Aí o menino chorando, pai, eu quero meu barquinho, eu quero. O pai disse, quanto é? O homem disse, é X. O homem pegou e pagou de novo. Já tinha pago a primeira vez e pagou. Aí entregou o barco ao menino. Ele disse, barquinho, você é meu 2 vezes. Você é de Deus 2 vezes.
Você é de Deus porque Ele lhe criou. E você é de Deus porque Ele pagou o preço para resgatar você de volta. Se eu fosse você, eu dava um glória para Jesus nessa noite. Você é dele 2 vezes. Isso chama-se redenção. Ré é voltar. Remissão. Ré. Tudo que diz ré é voltar. Quer dizer, perdeu e voltou. Remissão, redenção, voltou. Oh, glória a Deus. Por isso, seu corpo, você não pode entregar ao diabo, você não pode entregar a prostituta, você não pode entregar o prostituto. Por quê? Porque seu corpo pertence a Deus. Quantas vezes? Quantas vezes? Por criação e por redenção. Aleluia, bendito seja Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Aleluia, bendito seja Deus. 1 Coríntios 6:18. O que é que nós devemos fazer então, pastor? O que é que nós devemos fazer? 6:18. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. O que é para fazer? A primeira frase, somente a primeira frase, por gentileza. O que é que eu devo e você deve fazer? O que é que nós devemos fazer, irmão? Fugir. Irmão, fuja. Quando você vê qualquer pantim, como quem se lembra dessa palavra pantim? Eita, palavra antiga, não tem mais no dicionário. Será que tem, meu Deus? Quando você vê qualquer pantim, ó, pernas, para que te quero? Aleluia. Aleluia. Se Sansão tivesse fugido, não teria caído naquela esparrela, irmão. Nós vamos ver depois que ele pagou um preço caro por aquela esparrela. Não dá tempo hoje. Então, primeiro nós devemos fugir. E nós devemos glorificar a Deus. Um negativo é fugir e o positivo é glorificar a Deus. Versículo 19, por favor. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O 20. Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Quem disser que Deus não quer corpo está completamente enganado. Não conhece Bíblia. Herege. Aleluia. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, tanto o corpo quanto o espírito. Pastor, mas tem gente fariseu, que veste, é fariseu? É, tem fariseu, tem. Mas os latinos diziam, abusum non tole uso. Quer dizer, se alguém abusa, não inibe o uso. Está ali um advogado que deve ter ouvido essa aula, né? Abuso non tole uso. Quer dizer, se alguém abusa, não impede o uso. Se alguém é fariseu, é problema dele. Mas o seu corpo pertence a Deus. E você tem que glorificar a Deus com o seu corpo. Com seu andar, com seu olhar, com seu vestir. Glorificai a Deus no vosso corpo. Irmão, por que é que eles nos criticam porque nós usamos paletó no culto? Por que é que nós usamos paletó no culto? Sabe por quê? Porque, pastor, de certa forma glorifica a Deus. Pastor, mas tem fariseu que usa paletó? Tem, e muito. Mas o fato de ter fariseu não vai me dar o direito de chegar aqui. Já pensou um pastor chegar aqui, como já tem muitas igrejas modernas, com a camisinha, um pastor com a camisinha baby look. O rapaz postou agora, se o seu pastor se veste de Rambo, o pastor aqui da igreja... Pastor vestido de Rambo. Né? Cada bíceps, tríceps, licípice. As moças chegam e ficam assim, babando. Tem, pantim? Tem? Tem, só não vou dizer o que é, glória a Jesus. Irmãos amados, não. Pastor, e por que paletó e gravata? Porque é uma roupa decente. Inibe. Um pastor com a camisa baby look. Eu vi um culto na Europa com o pastor de bermudas, irmão. Eu assisti um culto na Europa, em uma igreja pentecostal, que já foi, né? Não é mais. O pastor de camisa baby look e bermuda. Eu assisti. Quem estava comigo aqui? Tem alguém aqui que estava comigo naquele culto? O pastor Augusto de Castro estava comigo.
Pastor, mas pense num culto de fogo. O fogo corria pela bica. Pastor. E eu fui lá, mas meu Jesus, eu pensei que vinha ver glória a Jesus e aleluia, batendo com o Espírito Santo. E ele lá, e sabe qual foi a mensagem dele? Uma cobra que mordeu a sogra. Não foi, irmão Augusto, não foi? A mensagem foi, aí mostrou a foto da cobra, a foto da perna da velha furada. Eu digo, mas eu quero lá saber da perna dessa miserável, dessa velha, nem dessa cobra. Eu quero saber de Jesus. Mas com uma pessoa, de baby look. A cobra morreu, foi, glória a Jesus. Meus irmãos amados, nós não vamos abrir mão disso, irmão. Não é que isso aqui é santidade, não. Isso aqui não santifica ninguém, mas é uma questão de prudência. É uma questão de bom costume. O bom costume não salva, mas o salvo tem bons costumes. Terno não salva, paletó não salva, gravata não salva, nada disso salva, nada disso santifica. Nós não somos loucos, mas irmãos, a roupa fala. Fala ou não fala, irmãos amados? Quando eu estou aqui de paletó e gravata, eu estou valorizando o que eu estou fazendo. E se eu estiver de bermuda e baby look, eu estou dizendo que esse serviço que eu estou fazendo não vale nada. Aleluia! Não se trata de fanatismo, não se trata de legalismo, se trata de sabedoria do alto. Quem diz amém em nome de Jesus, irmãos amados? Glória a Deus. Então, irmãos amados, a Bíblia diz que o Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. Seu corpo é para o Senhor. Você tem que explicar ao jovem. Você tem meu filho, seu corpo é para o Senhor. Agora, quando você casar, a Bíblia diz que a mulher não tem domínio sobre o seu corpo, mas quem tem é o marido. E o marido não tem domínio sobre o seu corpo, mas quem tem é a mulher. Depois que o pastor disser, você que é noivo, receba esta palavra. Você que está na beira do casamento. Quando o pastor disser, eu vos declaro, marido e mulher, se quiser esperar pelo resto, espere. E se não quiser, corra de porta fora. Pode correr. Por quê? Foi dito. Agora você é marido e mulher. Pode. Pastor, eu não vou esperar mais não. Dane-se no meio do mundo. Agora antes. Eu que digo as coisas, vocês ficam rindo. Porque o teu corpo é para o Senhor. Agora, depois de casado, a Bíblia diz que a mulher cuida das coisas do Senhor e cuida das coisas do marido. E o marido cuida das coisas do Senhor, mas cuida das coisas, tem que cuidar das coisas da mulher. Tem que dar assistência. O marido e a mulher pagar a devida benevolência, como a Bíblia diz. Não pode a mulher dizer, uma irmã, uma vez eu cheguei numa igreja, a irmã Vaininha se lembra dessa história, a gente trabalhou numa igreja, eu não vou dizer aonde, uma irmã toda assim espantada. Aí parecia um fantasma. O pastor, não era o pastor da igreja, eu cooperava. Pastor, seu irmão, o que é isso? Irmão, o Senhor usou um vaso e disse que eu tenho que passar um ano dormindo longe do meu marido. O pastor disse, esse senhor não foi o meu senhor, não. Porque o meu senhor disse que a mulher deve cuidar das coisas do Senhor, mas cuidar das coisas do marido. Tem que cuidar do marido. E o marido tem que cuidar das coisas do Senhor e cuidar das coisas da mulher. Casado tem que cuidar, pode cuidar dela direitinho, que Deus aprova. Pode cuidar dele direitinho, que Deus aprova. Não é pecado nenhum. Cuide dele direitinho. Cuide dela direitinho, porque está na Bíblia. Mulher casada, cuida das coisas do Senhor. Tem que orar, tem que ler Bíblia, mas tem que cuidar do marido também. Não pode passar um ano, glória a Jesus, só cuidando do Senhor. Glória a Jesus para sempre. Eu digo as coisas, vocês riem. Pastor já me ajudou. Pastor, é a coragem do Senhor falar que faz a gente rir. Glória a Deus. Vou para encerrar. Wisber, que eu sou apaixonado pelos escritos de Wisber, um servo de Deus que morreu tem uns 2 meses. Ele era batista americano, um servo do Senhor, um profundo pregador e ensinador. Ele dizia, o sexo fora do casamento é um assalto a um banco. O ladrão fica com algo que não é seu, que não lhe pertence. Quando se pratica sexo fora do casamento, é como quem assaltou um banco. Lançou mão daquilo que não é seu. E vai pagar o preço, vai ou não vai? Lançou mão daquilo que não é seu. Sexo fora do casamento é lançar mão daquilo que não é seu, é assaltar um banco. E ele dizia que o sexo no casamento é como um depósito.
tem garantia, tem segurança e tem dividendos. Se eu fosse você, eu dava uma salva de palmas para a memória de Wisber. Ele não vive mais, mas a memória dele. Fora do casamento, o sexo é um quê? Um assalto. Levou o que não era seu. E o sexo dentro do casamento, em vez de ser um assalto, é um depósito. Glória a Deus. Quem diz amém em nome de Jesus? Vamos ficar de pé para agradecer ao Senhor pela sua palavra.